Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Michael Bisping, como vocês já viram aí pelo título do vídeo e vocês já até sabem qual que é o assunto. Sim, Michael Gavin Joseph Bisping, esse é o nome do Michael Bisping, ele resolveu aí se aposentar aos 39 anos, ele que completaria 40 anos em fevereiro do ano que vem. Então vamos falar sobre isso neste vídeo, mas antes já se inscreve no canal, ativa o sininho e também já deixa o like e bora pro vídeo. Michael Bisping nasceu no Chipre e ele acabou indo para a Inglaterra quando criança, por isso que ele é nacionalizado inglês, por isso que ele representa a Inglaterra no UFC e no MMA de modo geral, porque ele foi desde criança para lá, então ele sim carrega aí a bandeira da Inglaterra. Ele tem 2 lutas no cartel amador de MMA, 2 vitórias, e ele começou no MMA lá em 2004, então ele já completou aqui nesse ano de 2018 14 anos de carreira, então ele é um dos caras que tá lá desde o início, enfrentou uma série de nomes que vou até comentar mais pra frente, então ele é um cara que realmente já tem uma carreira muito grande, começou já a sentir o peso da idade, algumas questões com a saúde também que ele comentou, que eu vou ler na declaração dele, então já deu pra reparar, né, que ele tem um problema no olho, já citei isso num vídeo que foi uma luta contra o Belfort, então a gente vai chegar lá e vai explicar. Então realmente o tempo de carreira, tudo que ele já fez acabou pesando e ele decidiu parar. Como eu disse, ele começou a carreira em 2004 e ele só foi perder na 15ª luta da carreira, então ele ficou 14-0, aí na 15ª luta ele enfrentou o Rashad Evans e acabou perdendo por decisão dividida, eis aí então a sua primeira derrota. E também, para quem não sabe, o Michael Bisping começou como meio pesado e não como peso médio, que é a categoria que ele lutava até recentemente, onde ele foi campeão. Ele começou como meio pesado, ele participou do The Ultimate Fighter 3, também muito antigo, que era como meio pesado, e ele foi campeão dessa edição do The Ultimate Fighter 3. Isso lá em junho de 2006, então já tem bastante tempo também. E o cartel que ele encerra a carreira aí é de 39 lutas, 30 vitórias, 16 por nocaute, 4 por finalização e 10 por decisão. Então ele tem 30 vitórias e mais da metade por nocaute, apesar de muita gente falar que ele tem as mãos leves, né? Eu não acho que ele tem a mão pesada, mas ele realmente consegue muitos nocautes aí. E ele tem 9 derrotas, 3 por nocaute, 2 por finalização e 4 por decisão. Então, apesar das brincadeiras que eu sempre fiz com o Michael Bisping, principalmente de quando ele foi campeão e escolhia muita luta e fugia bastante e tal, enfim, tem algumas críticas em relação a ele e também, claro, como lutador, mas não dá pra negar que o cara é um casca grossíssima, que é um dos caras que tem um grande nome e grande importância no esporte. Isso a gente não pode negar, apesar das brincadeiras. Inclusive, Lyoto Machida ofereceu para ele, né, uma luta aí para ele se despedir, né? Só que o Machida já aposentou o Randy Couture e o Vitor Belfort, os dois com um chute no queixo daquele jeito. Então, o Michael Bisping acho que deve ter pensado nisso. Falou: eu encerrar a carreira contra o Lyoto Machida não é uma boa ideia, então é melhor me aposentar mesmo, né? E também, para quem não sabe, apesar de todas as brincadeiras que eu faço, ele foi eleito em 2008 e 2012 o melhor lutador de MMA internacional. Eles pegam, essa premiação pega o mundo inteiro, todos os lutadores, excluem só os americanos e eles dão um prêmio para o lutador internacional. Então, do mundo inteiro, o Michael Bisping foi eleito em 2008 e 2012 o melhor lutador do ano. Ele tem mais uma marca importante, que é o recorde de maior número de vitórias na história do UFC. Esse recorde pode ser quebrado em breve, né? Então ele tem esse recorde junto com George St. Pierre e com Donald Cerrone. George St. Pierre talvez faça mais algumas lutas e o Donald Cerrone está na ativa, então o Cerrone pode passar aí o Michael Bisping, mas o Michael Bisping atualmente tem esse recorde de maior número de vitórias no UFC e ele também tem um recorde de maior quantidade de lutas na história do UFC. Ele já fez 29 lutas no UFC, então é muita coisa. Então a gente pode até pensar, ele tem o maior número de vitórias, mas ele também tem o maior número de lutas. Faz sentido, mas não tira o mérito do cara de ter conseguido vencer a quantidade de lutas aí que ele conseguiu, uma quantidade muito expressiva no UFC. Mais uma das conquistas, como eu já citei, ele foi campeão peso médio do UFC, ele venceu o Luke Rockhold, que era o campeão, ele conseguiu nocautear e se tornou campeão, só que acabou perdendo o cinturão aí para o mesmo George St. Pierre que eu citei agora há pouco. No total, na carreira dele no UFC, ele recebeu 7 prêmios por luta ou performance da noite, então foram 5 prêmios por luta da noite e depois 2 prêmios por performance da noite. Então, apesar de ser um cara que nem sempre tem a mão tão pesada, ele tem um condicionamento físico excelente, então ele consegue ter um volume muito grande de golpes, ele é preciso, a trocação dele é muito boa, ele tem um condicionamento que ele consegue manter a luta com o mesmo nível do começo ao fim, então se a luta tem 5 rounds ele consegue manter o nível e ele fez lutas excepcionais, né? Não tem como negar isso, lutas onde ele realmente foi casca grossa, ele é um cara que tem bastante raça, que aguenta pancada e leva a luta, estende a luta, lutas como com o Anderson Silva, por exemplo, onde teve toda a polêmica, tudo bem, mas deu pra ver o
quanto ele foi castigado e ele continuou lutando, continuou indo em frente, continuou mesmo com a cara toda destruída, e ele continuou lá com o gás, com o volume de golpes, não se entregou e acabou vencendo. A maioria dos sites especializados deram a vitória pro Bisping. Eu tenho minhas dúvidas ainda, eu vou com a minoria dos sites especializados, eu ainda acho que o Anderson tinha vencido, mas também isso não importa para esse vídeo, né? E esse é só um exemplo, né? Tem diversas lutas aí do Michael Bisping onde ele deu show. E aí, só para finalizar, antes de ler as declarações aqui dessa aposentadoria do Michael Bisping, eu queria só relembrar os caras que ele já enfrentou. Então ele só tem 9 derrotas na carreira, só que ele enfrentou ninguém menos que George St. Pierre, Anderson Silva, Dan Henderson 2 vezes, Vitor Belfort, Vanderlei Silva. Então tem uma série de caras aí que ele acabou enfrentando, o próprio Luke Rockhold, muitos caras excelentes aí que ele enfrentou durante toda essa carreira dele. E só relembrando, falando do olho, até uma coisa que vai citar aqui, ele lutando com o Belfort, quando ele foi derrotado pelo Belfort, nocauteado, quando o Belfort ainda podia usar o TRT, acabou lesionando, né, o olho do Bisping. Ele fez vários procedimentos cirúrgicos para tentar recuperar a visão, mas realmente ele perdeu uma parte da visão de um dos olhos, e na última luta dele parece que ele também teve algum problema com o outro olho, e dessa vez ele acabou pensando nisso e considerando tudo isso, por isso que ele se aposentou. Então vamos ler aqui as declarações dele, que fica mais fácil da gente ilustrar tudo que ele está falando, né? Então vamos pegar aqui, ó. Primeiro ele fala na primeira declaração sobre se aposentar ou não, que ele ficou com essa brincadeira de vou lutar, não vou, vou lutar, não vou, né? Então ele falou o seguinte: obviamente brinquei com isso por um longo tempo, poderia lutar de novo, não poderia, e infelizmente não é uma luta que estou anunciando. Vou anunciar minha aposentadoria oficial das artes marciais mistas. Antes de ler a segunda declaração dele, tem um trecho aqui da notícia que diz o seguinte, ó: antes disso, em 2013, uma luta contra Vitor Belfort, um chute do brasileiro descolou a retina do olho direito do inglês. No duelo com Kelvin Gastelum, o outro olho incomodou o lutador. O temor por um novo problema pesou na decisão de parar. Ele passou a ver flashes com o olho esquerdo, né, no olho esquerdo. Então, o Bisping disse o seguinte: percebi que não havia flash, é só meu olho. E toda vez que eu olho para a esquerda, ele pisca. E ainda faz isso quando está escuro. Está claro aqui agora, então não consigo ver. Comecei a surtar pensando, oh meu Deus, não acredito nisso. Tenho uma retina deslocada no meu olho bom e tenho problemas com o meu olho ruim. Obviamente estava meio que enlouquecendo. E aqui, ó, mais para baixo, mais uma declaração dele, ele diz o seguinte: estava assistindo esse filme ontem à noite e pensei, não vale a pena, não vale a pena. Ele estava assistindo um filme que se chama Journeyman, que é um ex-pugilista, um pugilista veterano, na verdade, que sofre com problemas físicos e mentais depois, no final da carreira dele. Então ele disse que estava assistindo esse filme e pensou que realmente não valia a pena continuar a carreira dele. Ele falou, quero dizer, o que mais vou fazer? Ganhei o cinturão, conquistei muitas vitórias. Qual é o objetivo de açoitar um cavalo morto? Não que eu seja um cavalo morto, mas qual é o objetivo? Você precisa saber quando se afastar. Tenho quase 40 anos, a hora é agora. Quero dizer, ainda antes de mais nada, obrigado à minha esposa. Sem ela não teria acontecido. Isso é um fato. Ela foi incrível a cada passo do caminho. Meus filhos, meu pai foi incrível. E claro, todos no Reino Unido e em todo o mundo que me apoiaram. E por fim ele disse, então sim, lá vai você. Grande carreira, é isso. Obrigado a todos. Então, Michael Bisping, assim, pra finalizar, é um cara que usava uma parte do trash talk para promover as lutas. Nunca fui contra isso, né? Eu achava até que faz parte, assim como eu acho para vários lutadores que têm esse modo de promover. Eu critiquei bastante, sim, a forma como ele recusava lutas, principalmente quando ele se tornou campeão. Isso me incomodava bastante, porque ele usava o trash talk para provocar, mas na hora de fazer as lutas ele não fazia. Eu sempre achei ele um lutador acima da média, mas nunca achei um lutador excepcional, por isso brinquei bastante aqui no canal com várias performances dele, algumas lutas inclusive que ele ganhou, que eu não concordei que ele ganhou, mas não dá para negar que ele é um atleta acima da média, que ele tem um dos melhores condicionamentos físicos de todos os atletas do UFC, que ele consegue sim ter volume de jogo, ter uma movimentação muito boa, ter uma boa técnica na luta em pé, enfim, ele tem as qualidades dele, mas realmente a idade acaba chegando e é melhor mesmo acabar encerrando a carreira, principalmente no caso dele, onde ele já tem problemas de saúde, principalmente com a visão, que é uma coisa que não dá para se brincar. Então ele poderia tentar fazer uma luta de despedida, como ele tentou inclusive fazer nesse último evento que teve na Inglaterra, era para ele ter enfrentado Rashad Evans para fazer uma luta de despedida, mas por alguns detalhes aí que ele não citou, a luta acabou não acontecendo. Então poderia ter tido, mas realmente é um risco desnecessário para a saúde dele. Ele já não tem a visão de um olho muito boa, do outro também parece que não está muito boa, então não vale a pena correr o risco. Eu concordo com ele, é melhor realmente encerrar a carreira. Ele não chegaria mais numa disputa de cinturão, eu acho que ele nem tinha mais esse objetivo. Então é bom que o lutador pense nisso, pense na saúde dele, que ele realmente já fez o que tinha para fazer.
já fez o dinheiro também que precisava fazer. Ele é um cara inteligente, então ele também geralmente trabalha aí como comentarista, tem várias outras coisas que ele consegue fazer, então eu acho que ele pode sim priorizar a saúde e encerrar a carreira. Então este foi o fim, esta é a notícia aí de encerramento de carreira do Michael Bisping. Trouxe alguns dados aqui só pra gente ilustrar. Muita gente aqui que acompanha o canal começou a acompanhar MMA recentemente, então às vezes não tem a dimensão de quem foi esse cara, né, que apesar de brincadeiras não só minhas, mas muita gente às vezes também faz algumas brincadeiras, chamou ele de mão de almofada, mão de alface, esse tipo de coisa, mas eu quero deixar claro aqui que eu não quero tirar a relevância que esse cara teve para o esporte. Então ele é sim um cara muito importante, que concordo e acho até melhor que ele realmente tenha se aposentado. Eu queria ter visto mais uma luta dele, mas sabendo dessa questão do olho aí, eu acho mesmo que é melhor parar, né? Porque já pensou, faz uma luta e tem algum problema na visão de vez, enfim, saúde em primeiro lugar. Então é muito bom que ele tenha essa consciência e que ele tenha conseguido parar. Deve ser uma decisão muito difícil, mas que bom que ele conseguiu. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo aí sobre a aposentadoria do inglês Michael Bisping, não esquece de deixar o like aí embaixo, comenta aí embaixo o que vocês acham sobre o anúncio, né, da aposentadoria aí do Michael Bisping, que não quis enfrentar o Machida de modo muito sábio, porque enfrentar o Machida na última luta da carreira não é uma boa ideia definitivamente. E não esquece de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com todo mundo também, para todo mundo saber que o Michael Bisping se aposentou. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu! Falou!